Boa tarde, internautas do programa AUTV Mulher. Nesta tarde tenho como convidado um líder comunitário. Ele é membro da Pastoral dos Deficientes e membro também da Pastoral da Moradia. Eu trouxe o Cristóvão, que é um velho amigo, um grande guerreiro, um batalhador em defesa da moradia na sua comunidade e hoje com uma forte atuação também em defesa dos direitos dos portadores de deficiência. Eu já trouxe aqui no programa a AUTV, o Edinho e muitos outros que fizeram um programa extraordinário, colocando o quanto nós avançamos nas leis, mas ainda tem um hiato grande entre aquilo que está na lei e aquilo que acontece no dia a dia. Quantas necessidades ainda que não são atendidas. E nada melhor para discutir esse tema, esse desafio, esta realidade que muitos e muitas vivem com um líder comunitário que atua cotidianamente nesta temática da deficiência, da moradia. E eu trouxe também esse líder comunitário aqui para dizer o quanto é difícil trabalhar com tranquilidade numa área altamente disputada, quais os desafios e as ameaças que aparecem no decorrer desse processo, dessa caminhada com o povo. E o nosso amigo, ele vai estar colocando isso para nós. Que bom estar com você aqui, Cristóvão, no programa AUTV Mulher. Obrigado, Mona. É uma satisfação estar aqui contigo. E quero te agradecer antemão para a nossa deputada Erundina, nossa interna prefeita. Oh, que bom. Obrigada. Você que foi um líder fortíssimo e continua ainda como um líder da região do Itaim Paulista, eu queria que você nos colocasse um pouco como que é a caminhada, quais os desafios dessa caminhada, como é que se aglutina um número de pessoas, anos e anos, para discutir um direito que é básico, né? Que é o direito da moradia. E né? o direito cidadão, né? Então, a gente tem um trabalho lá no Jardim Helena, em São Miguel, que, como você comentou, eu sou da Pastoral dos Deficientes e da Moradia. E também a gente atua também com os idosos. Né? Nós temos uma casa de repouso também no Itaim, nós temos 30 idosos que moram com a gente. A gente luta com muita dificuldade. Né? 30 idosos? 30 idosos que moram com a gente. Homens e mulheres, conjunto? Conjunto, que moram com a gente. Mas que grande desafio, porque essas pessoas não têm família, como é que elas chegaram a esse alojamento? É aquela família desestruturada, né? Que a gente chama de estruturada. Famílias que abandonam os idosos que já moram na rua. Então a gente recolhe, na medida do possível, a pastoral do idoso e leva para essa casa. E lá a gente consegue dar um mínimo de dignidade de vida para essas pessoas. Mas, Cristóvão, nós estamos aqui num país eminente, se tornando um país de idosos. Sim. E as famílias, o poder público, as políticas públicas, os sindicatos, as mídias, pouco falam disso. Parece que é uma coisa que não é comigo, né? E é uma invisibilidade em relação a essa realidade. E veja, por que as famílias hoje, cada uma deve ter sua história, evidentemente, mas há muita dificuldade de lidar com o diferente, principalmente com o idoso e o portador de necessidades especiais. Para você ver, Mona, nós estamos numa luta já há mais de 8 anos, né? Nós estamos brigando em Brasília, que é uma coisa que é de direito do deficiente e do idoso, que é o LOAS. Você vê, os nossos idosos não recebem o 13º salário. Pois é. Olha o absurdo, o cúmulo do absurdo. Enquanto a gente vive num país que fica fazendo estádio de futebol. Vai gastar 32 bilhões pela Copa. Liberar a Copa. Então você vê aonde está a desigualdade social. Né? A gente vê muita coisa acontecendo. É bom jogo de futebol, é bom que tem uma Copa do Brasil, que tem a Copa aqui no nosso país, será muito bom. Mas se nós tivéssemos um país desenvolvido, um país com moradia, um país com educação, um país com saúde, um país com transporte. Segurança. Com segurança. Agora, evidentemente, eu também sou super a favor da Copa, acho fundamental, porém, se a gente tivesse a saúde
bem atendida, a rede básica de educação atendida. Agora, dar esse dinheiro para os estádios e sabendo que não tem, às vezes, uma vaga para uma mulher fazer um parto, realmente é de se falar muito sobre isso. É muito complicado trabalhar desse jeito. Então é por isso que nós trabalhamos. Eu moro numa área, que eu costumo dizer, que eu moro numa área mais pobre de São Paulo, que é o fundão da Zona Leste, que é lá no Jardim Helena, é lá que tudo acontece. Lá nós temos mais de 4.000 crianças fora de sala de aula, que não tem creche. No lugar que eu moro é 130.000 habitantes. Nós estamos lutando por um hospital do Jardim Helena. Nós não temos hospital do Jardim Helena. Há anos, né? Há anos lutando por o hospital do Jardim Helena. Nós temos um hospital lá no Parque Paulistano, um AMA no Parque Paulistano, que esse AMA, quem deixou esse AMA lá foi a Marta, na época da Marta. Que a Marta deixou tudo pronto para construir. Aí nós tivemos que entrar na justiça para a administração passada poder fazer esse AMA. Esse AMA foi feito de container, de lata. Nossa Senhora. De lata. Então, no maior estado do país, o maior estado mais rico da federação. Pois é. Né? Onde vem o maior recurso, né? O maior recurso. Então, para você ver, aí quando chega no sábado e no domingo, não tem médico, então é fechado. Né? Então, como se a doença marcasse hora. Isso, marcasse hora. Então, eu costumo dizer assim, sabe? Nós moramos lá, nós temos a várzea do Rio Tietê, qual eu atuo muito lá embaixo, que é a moradia. Nós temos enchente constantemente. Ontem mesmo teve enchente. Aquela enchente sanfona. Ela enche, fica 2, 3 horas cheia e depois abaixa. E a gente está cansado. Eu já estou cansado de fazer reuniões na subprefeitura, falar para o subprefeito, falar para o prefeito nosso aqui que está atual, e a gente não vê providência. Né? Está esperando acontecer uma catástrofe, como aconteceu no ano 2009. É anunciado, né? É anunciado. É anunciado. É anunciado. Que nós tivemos morte lá embaixo, tivemos muitas pessoas que até hoje estão morando na rua, porque daquele vale aluguel. Mas é do poder público prevenir, chegar antes do problema. É do poder público saber mapear, registrar todas as áreas de risco e antes da chuva tirar essas pessoas da área de risco, dar uma solução, não deixar que aconteça o que está acontecendo. Você vê, agora, na semana passada, o nosso prefeito aí colocou aqui em Moema, acho que foi em Moema, aqui na cidade, no centro da cidade, a área propício à enchente. Saiu até na Folha, propício à enchente. Mas ele esqueceu de ver aquela área lá embaixo no fundão, que aquilo ali enche. E como enche? Ali nós temos, dengue, leptospirose, Poxa vida. entendeu? E tétano. Esses dias mesmo, eu fiz uma denúncia na Sabesp, com o DAE e na subprefeitura. Os moradores estavam tomando até água com fezes. Olha, isso é uma questão de saúde pública. Né? Agora, mediante esse quadro, esse diagnóstico, a população não fica parada. Ela está se organizando e reivindicando essas iniciativas, essas medidas para sanear. A gente faz tanta propaganda de dengue, e como é que a gente pode ficar sabendo que tem dengue lá sem uma intervenção? Como que a subprefeitura não há uma intervenção? Não pode. Lá não tem isso. Lá para você ver, a gente já não tem médico. O posto de saúde nosso está faltando remédio. Inclusive, eu até liguei para um dos secretários do Felipe, falando que não tem médico. Né? Que nós não temos remédio de pressão. Os deficientes que tomam um remédio chamado Carmozopina, o remédio custa R$8, não tem uma rede do posto de saúde. Senhor secretário, eu tenho certeza que vocês têm rádio escuta aí. Essa situação não pode continuar assim. Entendeu? Nós estamos com um líder comunitário da região, ajudando o poder público, trazendo um diagnóstico real dessa realidade, né? Trazendo aqui, dizendo que está começando dengue lá, tem falta de medicamento para os portadores de deficiência. Então, eu espero que o programa OTV possa dar uma colaboração para que a gente possa ter iniciativa do poder público para realmente exercer o seu papel, que é atender essas demandas. Então, a gente estava falando, né, Mona? A gente pede, que a gente não está para poder
para criticar, nós estamos para ajudar. Pra Lógico, somar, lógico. né? Esse é o papel do ONTV também. Nós estamos no papel para ajudar, porque eu pus tanta fé nesse prefeito, tanta fé, que ele sabe disso, o Haddad sabe disso. Nós trabalhamos tanto que ele foi eleito, não foi com voto aqui da Zona Sul, ele foi eleito com voto da Zona Leste. Uhum. Entendeu? Porque a Zona Leste é uma cidade. Um país. É um país. E a gente não tem recurso na Zona Leste. Para você ver só, o que nós passamos ali naquela baixada do Itaim, de Jardim Helena, São Miguel Paulista, você vê, para mim vir para cá, eu tive que chegar aqui, para chegar 4 horas, eu tive que sair de casa às 10 horas da manhã. Poxa vida. Entendeu? O transporte é péssimo. Né? A gente não tem segurança na rua. A gente não tem a saúde, nossa, tá precária mesmo, nós não temos médico. Segunda-feira eu fui no médico com a minha esposa, chegou lá, não tinha médico no âmbito do Jardim Helena. Isso não pode. Não tinha Isso médico. não pode. Nós temos que realmente discutir. O programa ONTV Mulher está aberto para isso. Discutir com as autoridades locais, a Secretaria de Saúde do município, do estado, para que realmente dê uma prioridade a essa comunidade, porque nós temos que enfrentar essas dificuldades e enfrentar isso que ele está nos colocando aqui. Ele é um líder comunitário, ele vive nessa comunidade, ele atua nessa comunidade e ele está nos colocando que a dengue está presente nessa região. Tá, para você ver, nós temos, graças a Deus, que tem muita gente, ainda tem gente boa. Lógico. Nós temos uma senhora lá que chama doutora Ana e doutor Lucílio, que trabalha lá, que é uma pessoa excelente. Se não fosse aqueles 2 médicos ali, podia acabar com o Jardim Helena. Eles estão lá presentes. Presente, eles é chuva, é o que precisar, eu ligo para a casa deles, eles largam tudo e vêm. Está presente. Está presente. Então, a gente tem pessoas que quer fazer as coisas acontecer. Mas precisa ampliar, Mas né? precisa Mais ampliar gente. mais, a gente precisa Com mais do certeza. poder público atuando mais. Com certeza. Entendeu? Não precisa mais do poder Agora, público. uma pergunta aqui que ficou, é quando você disse do alojamento dos idosos, que são pessoas que infelizmente perdem o laço com a família, perdem a relação com os amigos e ficam protegidos, graças a Deus, a uma entidade, a uma pastoral dos idosos como essa que você atua. Essas pessoas, dentro do alojamento, não tem profissionais que fazem a busca desses familiares para ver se há uma mediação entre esses familiares, para ver se eles reencontram, se recompõem, né, no decorrer da vida, num momento tão triste como esse? Tem, nós temos lá assistência social, nós temos as pessoas que trabalham lá com a gente, que faz o levantamento, procura saber quem é essas famílias. Só que geralmente essas famílias são tudo estruturadas. Também. São tudo estruturadas, entendeu? Então o que nós precisamos fazer, eu penso assim, sabe o que nós precisamos fazer? Primeiro, investir na família. Nós temos que investir na família. Se nós não investir na família, nós não vamos chegar a caminho algum. Primeiro, se você quiser parar de ter esses idosos na rua, esses moradores de rua, essas maldades que está vendo na rua, nós temos que investir em quê? Na educação das nossas crianças. Nossas crianças não têm creche. Estão muitas fora E de muitas, temos 3.800 crianças no Jardim Helena que está fora de creche. Não é fácil. Esse é um desafio grande. Então, voltamos à saúde. É dar prioridade à educação e à saúde. Então, à saúde, ao lazer. Nós Agora, não temos isso, lazer. o que você está me colocando aqui, quem tem que ouvir, lógico que a ONTV está aberta para isso, mas quem tem que ouvir isso é o poder público. É o poder público. Né? O poder público tem que ter a interatividade mediana, real com a comunidade organizada. E você é um líder organizado, você é um líder comunitário e que tem que levar esse Nós temos, Mona, para o poder público. A gente critica, mas nós temos alternativa. Lógico. Nós fizemos o plano de meta nosso do Jardim Helena. Foi entregue na subprefeitura, foi entregue para o prefeito. E Eu lá tem entreguei uma pro grande Colei. liderança, o Padre Ticão, aqui Tem. meu abraço, um feliz ano novo, Padre Ticão, a sua ajuda. Que bom ter um Padre Ticão numa comunidade como essa, que está sempre atento, sempre presente, sempre atuando, não é? Atuando. Desbloqueando as dificuldades que a população e sempre atendendo essa grande população sofrida dessa região, trazendo sempre solução. Eu Como é bom, eu chamo o Padre Ticão de trator de Jesus Cristo. Ele dá até risada. Né? Padre Ticão, Padre Márcio, né? Padre Luciano,
são as pessoas que, graças a Deus, trabalham para o bem social da comunidade. Estão sempre presentes. Sempre presente. Então, para você ver. Então, nós temos toda Luiz França, meu abraço a ele. Nós temos toda essa dificuldade, e saindo dessa dificuldade, nós ainda temos fora as ameaças. Olha, esse é um Entendeu? tema que eu quero aqui colocar, que o Cristóvão, líder comunitário do Jardim Helena, da Pastoral dos Idosos e dos Deficientes da Igreja Católica, ele, antes da entrevista, me colocou que ele vem recebendo ameaças. Mas, geralmente, quem trabalha sempre incomoda, né? Sempre tem aquele que fala e aquele que faz, né? Então, o Cristóvão é dos que faz. Tem muitos que falam muito e se incomodam com os que fazem, com os que alteram a realidade, com os que realmente faz acontecer. E é como diz aquele poema do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora. E o nosso querido Cristóvão é um deles. Você estava me dizendo que recebeu uma ameaça. Como foi essa ameaça e o que você fez após ter recebido essa ameaça? Não, o que a gente fez foi uma parte disso que eu acabei de dizer, que a gente vem fazendo sempre. Não, né? Após a ameaça, Agora, aonde você levou? Não. Você fez boletim de ocorrência? O que é que você fez? Fiz um boletim de ocorrência, registrei 2 boletins de ocorrência, aí depois ainda tiveram na minha casa, aí depois da minha casa foram nessa entidade onde nós temos 270 idosos, que é a terceira idade, que fica ali no Jardim Helena também, foram lá, entraram, reviraram tudo, quebraram algumas coisas. Por quê? Quando você está fazendo bem, incomoda quem faz o mal, né? Tem pessoas que não fazem e não deixam você fazer. Exato. Então, mas não tem problema, a gente tem muita fé em Deus e em Nossa Senhora. Bem, você recebeu uma ameaça, mandaram uma carta para sua residência e ameaçando você, Minha família. sua família. E você imediatamente levou ao distrito policial? Eu fui no 59 no Itaim, fiz um BO, né? E depois do BO eu tive também desse problema que teve lá na nossa entidade. Eu fui na prefeitura de São Miguel também e registrei outro BO, né? Uhum. Foi 2 coisas diferentes que foi feito. Questão de 5 dias eu recebi 2 ameaças. Mas eu recebi ameaça já na época da enchente de 2009, na época da outra administração. Porque nós ficamos na época da enchente, que eu digo e falo para todo mundo que aquela outra enchente que teve foi uma enchente criminosa. Né? Porque fecharam a barragem da Penha e abriram a barragem de Mugim. E aí inundou toda aquela bacia todinha ali do Jardim Pantanal, Jardim Helena. Aquele vale todinho. Inundou aonde foi que tivemos morte, né? Tivemos óbito, tivemos desmoramento, que algumas casas caíram. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Aí veio aquele vale aluguel, que eu não costumo chamar de vale aluguel, que eu chamo de vale miséria, porque R$300 ninguém consegue achar uma casa por R$300. Lógico, nem um quarto. Né? Nem um quarto. Então, se ele tirar você de uma casa, tem que colocar em outra casa. Não é isso? Lógico. Então, aí o governo, na época era o governo Serra, ele anunciou a construção do maior parque linear do mundo em junho de 98, 97, e nessa obra propôs de gastar 1 bilhão e 700 milhões nessa obra, é muito dinheiro, e em nenhum momento anunciou a moradia. Só anunciou o parque linear, que é o que vem fazendo hoje. É o que eles vêm fazendo hoje. Os moradores, eles sofrem com uma pressão psicológica, né? E todo dia de manhã, o daí vai de manhã e vai no almoço e vai à tarde tirando foto das casas. Você imagina como é que as mães, os pais de família vivem com uma pressão psicológica dessa. Permanente. E não dá uma decisão se vai tirar, se não vai tirar, para onde vai, para onde não vai. Só dá essa estabilidade. Chegam lá, tiram foto e as mulheres perguntam: o que vocês vão fazer? Por que vocês estão tirando foto? Nós estamos tirando foto porque nós queremos tirar foto. Mas quem vai tirar foto da sua casa? Não vai colocar num pôster? Na sala eu sei que não vai pôr. Né? Nós tivemos relato lá na administração passada que a mãe saiu para levar o filho na escola, quando ela voltou a casa estava no chão. Puxa vida. Então, sérios números de denúncia. Inclusive, eu fui no BID, né? Levei uma lista no BID, denunciei isso no BID,
entendeu? Denunciei no Ministério Público. A gente tem que fazer essas denúncias. Agora, a gente tem que pedir que as autoridades, eles revejam isso daí, eles cobram isso daí. Mas, Cristóvão, quando você levou essa carta que estão te ameaçando lá no Jardim Helena, você levou para o policial, para o delegado, e ele abriu um boletim de ocorrência? Ele abriu um boletim de ocorrência, porque em 2009 eu também tive uma ameaça. Ah, também teve. Por isso que eu estou falando da enchente. Sim, sim. Em 2009 eu tive uma ameaça, teve pessoas que foram na minha casa e falaram, Cristóvão, toma cuidado que eles vão vir para te matar. Né? Aí eu falei, não, eu não vou morrer 2 vezes. Né? Aí teve pessoas que estavam na feira e soube na feira que tinha uma pessoa que estava assim, querendo me pegar. Né? Então aqui abalou muito minha família, eu tive também na delegacia, fiz um BO. Quando foi agora, por esse problema da gente estar sempre defendendo a moradia, sempre defendendo a saúde, sempre defendendo o esporte, os deficientes, as pessoas mais carentes, né, as pessoas que não têm possibilidade de se defender, aí o que acontece? Aí eu comecei a receber novamente ameaças. Né? Aí me deixaram uma carta na porta da minha casa dizendo que ia fazer maldade com meus 2 filhos, que eu tenho um filho que é semi-especial e tenho um de criação que é especial. Certo. Né? Que é meu filho adotivo, mas é o filho que Deus me deu. Lógico, o filho é aquele que a gente cria. Que a gente cria. Então ele é especial. E eles falaram que ia pegar meus 2 filhos, que sabem onde meus filhos estudam, né? Então eu fico preocupado nessa parte, né? Lógico. Eu não fico preocupado por mim, fico preocupado por essa parte. Não, mas eu tenho certeza que o bem sempre vence. Eu tenho certeza que a unidade da comunidade vence. E quem está fazendo a coisa certa, é visível o trabalho, a honestidade, a seriedade, a transparência, ligada à pastoral, ligada com a comunidade, com as famílias carentes. Gente, quantas famílias idosas? 270 famílias atendidas. Todo dia, diariamente. Então, eu quero aqui dizer que você fez muito bem ter feito o boletim de ocorrência, fez muito bem de pedir a proteção à polícia do Estado de São Paulo, não é? E tomara que isso se equacione o mais rápido possível e que não coloque em risco a sua família e nem a sua integridade. Lógico. Inclusive, né, também está o Padre Ticão, o Padre Márcio, o Padre Luciano, né, escreveu uma carta para a Diocese, para a CNBB. Eu mandei um e-mail também para a Caritas, porque eu faço parte da Caritas também Brasília, nacional, né, que eu tenho da Monades, que é do Movimento Nacional de Combate a Enchentes, Medida Climática. Eu faço parte lá em Brasília também, então a gente mandou para lá, eles também estão sabendo. Então, algumas Agora, você é uma pessoa da comunidade, né, Cristóvão? Você nasceu lá no bairro do Jardim Helena? Nasci, eu fui criado ali. Minha família, tudo dali. Tudo de lá? Tudo. E como é que você foi para o movimento? Que momento da tua vida você partiu para essa caminhada? Eu parti porque a minha avó é uma coisa que já vem do berço, né? Minha avó, ela morreu com 108 anos. Ela morou num lugar só 70 anos. Num lugar só. A minha avó costumava fazer muito bem também. Na minha casa, a minha família é assim, graças a Deus. Você já aprendeu em casa? Aí é que aconteceu. Aí veio a Erundina também. Né? Veio o PT, né? Certo. Veio do Partido dos Trabalhadores. Aí pronto, aí já começou aquele movimento. E eu comecei a trabalhar muito novo, com 14 anos, foi o meu primeiro registro. Certo. Aí tinha aqueles movimentos Direta Já, eu participei também da Direta Já, né? Aí movimento da ditadura, que é uma coisa que, aonde não tem o socialismo, a coisa não avança. Certo. Né? Tem que ter o socialismo, para poder todo mundo se opinar, todo mundo debater, né? E eu sempre achei que ditadura não levava a lugar nenhum. Lógico. E eu batia sempre nessa tese, a gente saía pra rua, ia pedir voto e tal, e chegamos nessa situação. E fomos vendo também a desigualdade social. E isso tocava fundo em você? Ah, toca. Eu não gosto de ver desigualdade comigo. Agora, por que hoje você sente mais lento, menos interesse dos jovens como na tua época? Quantos líderes comunitários se foram e poucos entraram nessa caminhada? Por que isso? O que você está sentindo? O que se atribui a isso? Se atribui à descrença. A descrença é a coisa mais triste que tem. E nós estamos vivendo um país descrente, porque ninguém acredita mais na política pública.
na vida pública. O que se fala, a pessoa Não acredita. Infelizmente, nós temos muitas pessoas boas na política ainda, mas também nós temos muitos corruptos que não deveriam nem estar lá. Nós sabemos disso. Você vê em São Paulo o que aconteceu aí. O prefeito saiu, deixou uma lavagem de dinheiro aí que a polícia está descobrindo dinheiro em todos os lados. Certo. Né? E aí eu acredito que a comunidade, quando vê uma situação dessa, a comunidade se sente meio oprimida e fala, poxa, não tenho vontade nem de sair de casa para votar, para escolher o meu representante. E isso é perigoso. É muito perigoso. Isso é perigoso e isso não é bom. E não muda. E não muda e isso não é bom para a democracia. Continuam os mesmos. Isso Cada é vez que você desanima, os que estão fazendo coisa para você desanimar é o que ficam lá. Ficam fortes. Ficam fortes. Então não pode. Quando você não opina, alguém opina por você. Alguém opina por você. Então, na política não existe espaço vazio. Não existe. Tem que estar lá ocupando. E você faz essa discussão com a comunidade, com os movimentos, da importância deles atuarem, para não desanimarem, porque senão fica quem está na política, quem não está fazendo bem para a gente a comunidade. Em todas as instâncias que a gente está, em todos os lugares, na igreja, na padaria, no mercado, na rua, a gente fala sobre isso. Fala, gente, quando ela começa a meter o pau muito em político, fala, não, o político está lá porque alguém pôs. Na época de alguém colocar... Ele não chega sozinho lá. Já passou. Ele não chega sozinho, alguém votou nele. E se alguém pôs, esse alguém é responsável por tudo que está acontecendo. Verdade. Então, aí eu falo para você, Mona, a prioridade nossa, a educação. A educação é a base de tudo. Porque uma coisa também que deveria ter no nosso círculo da educação, aula política. Começar a aula política já desde o berçário. Lógico. Desde o berçário. Para quando chegasse com 16, 17 anos, essa pessoa saber escolher um bom representante. Lógico. Não escolher o representante, aquele que dá um tapinha nas costas, aquele que dá uma bala, aquele que dá uma camiseta, aquele que dá um chapéu, Lógico. aquele que faz um favor. Aquele que fala bonito. Não. E na hora da caneta não faz nada. Não faz nada. Então nós temos tudo isso, que nós temos que rever tudo isso aí. Nós temos que parar e ver a educação nossa. Para nós, logicamente, que isso aí vai demorar para longo prazo, isso não vai ser para hoje. Bom, mas temos que começar, né? Lógico. Quando chegar no futuro, as pessoas que estiverem aqui, os nossos netos, nossos filhos, tenham uma vida melhor. Com certeza, com certeza. Agora, você acha que então os jovens estão discutindo pouco política? Está discutindo pouco. Liderança não tem mais. As lideranças mesmo, algumas lideranças que aparecem hoje é interessado, entendeu? A si próprio. Não é uma liderança que vem chegar para lutar no bairro, para falar assim, não, eu quero isso pro meu bairro. Por convicção mesmo. Não, é por convicção. Por ideologia. Eu quero melhorar meu bairro, eu quero melhorar o lugar que eu vivo, eu quero trazer coisas melhores aqui pro nosso bairro, eu quero modificar. Porque isso aqui é onde eu vivo, é onde minha família vive. Isso tem que ficar bom. Mas a igreja fez um papel tão importante. Eu trabalhei como assistente social na região de Itaquera em 1980, 81. Eu estava lá, primeiro eu estava na Zona Norte, depois eu fui lá para a região de Itaquera. A igreja tinha um papel muito forte, ela discutia permanentemente, transmitia esses valores de luta, de resistência, né? Da importância do coletivo, de transformar esse sofrimento em solução. Você acha que hoje a igreja está um pouco distante disso? Alguns padres sim, alguns não. Nós sabemos já. Um exemplo que é o Padre Ticão, né? O Padre Ticão, o Padre Márcio e o Padre Luciano, que atua lá embaixo com a gente lá. São firmes. São firmes, né? Esse sim. Mas quando você pega uns padres, que são aqueles padres que veio da burguesia, parece que eles veio só para poder pregar o evangelho, que Jesus Cristo falou, evangelho sem obra não é evangelho. Tem que ter obra. Tem que ter ação. Tem que ter ação. Fé sem obra não é fé. Não adianta nada você ver um irmão seu caído ali e falar, coitado, e não levantar ele. Entendeu? Então é melhor você deixar o coitado e levantar ele. Então, agir, fazer ação. E nesse caso a gente não vê muito. Mas a igreja em si, essa que eu atuo, né, que a gente trabalha, ela faz esse trabalho. Está fazendo. Ela faz esse trabalho, ela chama o jovem, ela conversa, a gente faz as diversas reuniões, diversos debates. Só que você vê as perspectivas do jovem mesmo, o desânimo total. Porque todo dia eles falam pra gente,
todo dia tem assunto novo de corrupção na televisão. Tudo é exemplo, né, Cristóvão? Tudo é exemplo. E se vem esse tipo de situação, como é que alguém pode ter mais, em cima de tudo isso aí que ele colocou, nós já tivemos momentos muito mais difíceis na sociedade brasileira, mas muito, muito mais. Momentos que você nem podia ter um programa como esse. Mas eu acho que hoje a moçada está discutindo, hoje ela tem a interatividade via as redes sociais. Quando ela está insatisfeita com a saúde, ela já interage via as redes sociais, já marca um ponto de encontro para discutir, para se manifestar, para repudiar. Então, eu acho que o que nós precisamos é mais diálogo entre os que estão vivendo essa realidade com o poder público. O poder público tem que estar muito mais atento, com muito mais ouvidos, para receber essa demanda, porque não é aceitável que nos dias de hoje ainda nós tenhamos pessoas correndo o risco da presença da dengue. Exatamente, e com morte. Com morte, lógico. Para você ver, é que nem eu falo, o governo, governar São Paulo, governar o Brasil, governar a prefeitura, eu penso comigo, é fácil, não é difícil. Não é difícil. O problema é você chegar lá. Como o governo, o prefeito mesmo, traz um movimento para dentro da prefeitura. Lógico, terá essa traz unidade. Traz um movimento, meu Deus. O governo do estado leva os movimentos para dentro. A presidenta leva o movimento para dentro, porque o povo sabe onde dói. Sabe. O povo sabe explicar. Não só sabe como dói, ele aponta para você. Ele não tem quem dê o melhor diagnóstico na comunidade do que a população. Eu me lembro quando eu era assistente social, tinha um problema da instalação de água nas comunidades. Os técnicos ficavam, às vezes, em dúvida se conseguia colocar um relógio aqui ou um relógio ali. Os próprios moradores sabiam os melhores pontos. Exatamente. Mas era assim, era o mestre de obra, tal a perfeição daquilo que eles apontavam como saída. Por quê? Porque eles vivem lá, eles estão lá. Então, para você ver, Mona, eu moro ali no Jardim Helena, eu sei tudo que passa ali no encanamento. Lógico. Onde vem o encanamento de água, onde passa de telefone, eu sei tudo. Então, eu digo assim, o governo tem que levar a população para dentro do Estado, para dentro da prefeitura. Porque se acertar, acerta todos. Se errar, erra todos. Lamentavelmente, né? Mas é difícil quando a população errar. É difícil errar. Então a gente pede isso aí, a humildade, né? Que esse governo que esteja na prefeitura, se ele estiver nos assistindo, o Haddad. Com certeza. Né? O Haddad sabe que nós votamos lá e trabalhamos para que tivesse a mudança, porque do jeito que estava não dava para continuar, né? A gente sabe que a situação estava precária e ia ficar pior de se deixasse do jeito que estava. Então a gente está pedindo que o prefeito Haddad, que ele vai lá no Jardim Helena, mas ele não vai numa agenda. Ele vai ficar um dia lá com a gente, almoça lá com a gente, passa um dia lá com a comunidade e vai sentir o problema, a dificuldade. Com o seu subprefeito, né? Não, o problema com a dificuldade com o que a população está passando. Aí eu tenho certeza que a gente vai poder caminhar e fazer um São Paulo de bem para todos. Lógico, nós estamos quase uma semana antes do aniversário da cidade. Uma semana antes do dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da cidade. O que nós queremos para a nossa cidade? Nós que estamos aqui, que atuamos nessa cidade, que nascemos nessa cidade, que amamos essa cidade. Uma cidade para todos. Exatamente. Né? Então, hoje em dia a gente fala assim, a gente estimula tantos idosos, faça a sua caminhada, saia de casa, vá conversar com alguém. Mas como você sair com umas calçadas como essa? Eu, quando estava vindo para cá, eu presenciei uma senhorinha caindo. Por quê? O tal nível de buraqueira que tem, não é? Então, se cada um fizer uma parte, nós vamos ter uma cidade mais agradável, mais segura, não é? Também não adianta ficar só reclamando do poder público, não é? Não. Tem que fazer a sua parte também, não é? Então, e para fazer a parte é aquilo que eu falo, a gente tem que caminhar junto. Caminhar junto. Caminhar junto, entendeu? Entre governo e sociedade. Né? Eu acho que aí a gente consegue avançar. Você vê agora dia 25, agora é o aniversário da nossa cidade e também vai ser a posse também dos conselheiros. Você também é conselheiro, né? Meus parabéns, foi eleito pela comunidade. Foi um dos mais votados do Jardim Helena. No Jardim Helena, um dos mais votados.
Que eu quero desejar a você muito sucesso e faça exatamente isso que você falou. O sucesso da tua gestão será o quanto você está próximo à comunidade, o quanto você ouve a comunidade, o quanto você participa da comunidade das decisões, o quanto você costura tudo isso no coletivo. Esse é o sucesso da sua gestão. Se Deus quiser, espero que Deus dê inteligência, né? Inteligência para nós, inteligência para todos e também para o nosso prefeito, para que nós podemos fazer um bom governo. Com certeza, eu acho que as forças vão se unindo, vão somando, tem certas coisas que a gente não conhece, aprende, né? Conversa com quem sabe, troca experiência, não é? E tudo isso é bem de quem? De todos e todas. Da sociedade. Não é? Nós não podemos aceitar, você que trabalha com idosos, uma mulher, um senhor, sair e um cadeirante não ter como andar nas calçadas. Na minha rua mesmo, essa senhora hoje caiu, na Rua da Consolação, até quero colocar aqui, porque tá um nível assim, quando vai ver tem um degrau, a pessoa no pé repara, ela foi embora num topo terrível. Nem deve ter se machucado, porque eu estava de carro, não pude parar. Mas veja só como é a situação. Não, em vez das calçadas também, nós também vivemos em São Paulo todo o problema das calçadas, né? Então, eu não parei porque, evidentemente, outros estavam socorrendo então, também. Né? A gente vive nesse problema das calçadas em São Paulo todo. Você vê os deficientes, os cadeirantes, é difícil para pegar ônibus, é difícil para pegar o metrô, é difícil para sair de sua casa. Você imagina nesse local aonde tem o Pantanal ali, que é da Chaga Três Meninas, pegando a Chaga Três Meninas, subindo até o Jardim Romano. Se o prefeito estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, eu estou desde fevereiro, eu passei uma lista, um baixo assinado, com mais de 3.000 assinaturas. Fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado. Para poder passar a máquina, para poder as pessoas terem o direito de ir e de vir. Olha só. Mona, lamentavelmente, tem buraco ali que eu vou te falar para você, buraco de meio metro. Como é que passa um idoso? Como é que passa um cadeirante? Na criança. O SAMU, para entrar, para poder socorrer alguém lá dentro, como é que passa? Como é que entra o SAMU lá dentro? O Deus o livre, acontece alguma coisa, a polícia, o bombeiro, como é que chega? Aí uma pessoa dessas cai ali, se machuca, aí vai para o posto de saúde. Chega no posto de saúde, não tem médico. É gravíssimo. É gravíssimo. Então, se o prefeito estiver ouvindo, prefeito, o senhor sabe, o senhor me conhece, o senhor sabe que muitas vezes, por 2 vezes eu tive com o senhor, falei dos problemas lá. Eu quero falar para o senhor que solução não foi tomada. Solução não foi tomada, o subprefeito de São Miguel, o Aldo, não tenho nada contra ele, só que ele só fica na promessa. E de esse promessa, desabafo aqui é um desabafo de quem acredita na cidade, de quem acredita nas melhorias e de quem acredita que o poder público pode dar conta desses problemas. Não é um desabafo para esse testemunho, não é nem um desabafo, esse testemunho é para ajudar o poder público, para trazer a realidade da comunidade. Nós queremos somar, nós queremos realmente que esses problemas sejam o mais rápido possível equacionados. Esse testemunho do Cristóvão, se tiver a prefeitura ouvindo, é para que ele possa facilitar, para que o poder público possa tomar medidas. Não é nem para hoje, é para ontem. Porque quando se trata de dengue, de falta de assistência médica, não é para ontem, é para hoje. Eu queria, se pudesse, você, mano, ou alguém, da prefeito mesmo, pegasse uma pessoa de sua confiança, me procurasse lá no Jardim Helena, para me poder mostrar para ele como é que vive o povo do Jardim Helena. As pessoas pegam água de dentro de um buraco. Não tem saneamento, não tem água em casa. Então tem um cano só que foi colocado, um cano que foi a própria comunidade que colocou o cano, e daquele cano ali tira água para cozinhar, água para lavar, água para cuidar da casa, água para tudo. A criança sai de casa para ir para a escola limpinha, quando chega na escola chega tudo lameado, não tem condições de frequentar a sala de aula. Então eu que gostaria que o prefeito, se ele estivesse ouvindo alguém, né, se pudesse passar para ele, que eu acho que eles estão omitindo informação para o prefeito. Porque ele não pode fazer o que ele está fazendo aqui em São Paulo, lá para o Jardim Helena. Eu não acredito que ele faça isso que está acontecendo lá. Eu não acredito. Só se eu conversar com ele e ele não fizer. Você agora vai ser conselheiro, com certeza vai ter todo esse espaço também.
Eu quero aqui desejar a você, Cristóvão, a todos os líderes comunitários, mulheres e homens que doam a sua energia, o seu tempo, a sua esperança, não é? À comunidade, para que a comunidade realmente tenha mais segurança, saúde, o direito de ir e vir, para que nós possamos sair para calçadas, para ocupar nossas praças públicas, conversar, botar uma conversa fora, levar nossos filhos, nossos netos para brincarem com estabilidade, com segurança. Essa é a luta, esse é o desejo. Eu quero te desejar uma muito boa sorte agora como conselheiro e que realmente a segurança pública, a partir do boletim de ocorrência que você fez, possam te dar toda a proteção e que Deus te ilumine também nessa caminhada. Conte com o programa OTV Mulher no que for preciso. Nós precisamos de mais e mais Cristóvãos nessa caminhada, para que realmente a gente possa diminuir esse sofrimento desse povo tão abandonado anos nessas comunidades. Mas nada melhor do que a organização, não é? A participação para superar esses problemas. E agora nós teremos o dia 25 de janeiro. Eu nasci na cidade de São Paulo. O que eu posso desejar é que todos que vivem nessa cidade possam ter o orgulho de dizer: eu moro na cidade de São Paulo. É isso que nós estamos precisando na nossa cidade e no nosso estado. Cristóvão, muito obrigada pela sua participação. Conte sempre conosco. No meu abraço a todos os companheiros e companheiras da comunidade e que Deus te ilumine nessa caminhada. Eu que agradeço, antemão, agradeço a você, agradeço a todos aqui do programa, agradeço também, prefeito, o senhor, que nós confiamos no senhor ainda, viu? Estamos juntos, que nós vamos tirar São Paulo desse buraco, que deixaram São Paulo nesse buraco, nessa tristeza que a gente encontra São Paulo hoje. Como agora é aniversário de São Paulo dia 25, vamos desejar um feliz aniversário para São Paulo e uma boa administração para o prefeito, que Deus ilumine a cabeça dele, né? Ilumine a cabeça das pessoas que estão em sua volta, para que ele olhe mais lá para o fundão da Zona Leste. E tudo isso que eu estou falando, eu gostaria que ele fosse apurado. Conhecesse, que ele pudesse estar lá, conversando com todos. você, a assessoria dele. E eu espero isso e vou dar o retorno no programa OTV Mulher, assim que esse contato for estabelecido. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado, um abraço aos seus filhos também. Obrigado, e um abraço para minha família também, né? Com certeza, afinal filhos, eles fazem parte dessa história. O Michel, o Danilo, que é meu filho, né, especial, a minha menina Gislaine, minha mulher Emília e minha sogra Ana Maria. Que Deus abençoe a todos. A todos, a toda a comunidade. Um forte abraço para o Ticão. Eu espero ele aqui também no programa OTV Mulher. E a todos que acompanharam essa entrevista, muito obrigada. Hoje nós não conseguimos interagir, porque nós estamos com um certo problema técnico aqui na OTV. Mas será brevemente superado, se Deus assim quiser. E eu quero desejar a você, internauta, um bom fim de dia e a todos os internautas até o próximo programa OTV Mulher. Mulher de verdade.